Eita, Careca de Saber? Careca de Saber é muito bom, ó, é bom demais! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Carecas de Saber. Professora Giovana, estamos aqui para mais uma aula de História. Hoje nosso assunto é Guerra Fria. Vamos começar então a falar de Guerra Fria. Sei lá quantas aulas a gente vai ter de Guerra Fria, 2, 3, depende do nosso andar. Pelo menos 2 nós teremos. Então vamos lá. A Guerra Fria, vocês já devem ter ouvido falar, que é um confronto que opôs duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Mas por que isso se deu? A Guerra Fria, ela é marcadamente um confronto pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, na Segunda Guerra Mundial, se a gente for lembrar lá da aula, a gente tem Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra, as principais potências, não as únicas, os principais países do lado dos aliados. Do outro, Alemanha, Itália e Japão. Então, se a gente pensar que esse aqui perdeu, aí eles já não vão emergir da guerra como grandes vencedores, obviamente. Do lado vencedor, França teve a capital bombardeada pela primeira vez na história. Teve imensos gastos com a guerra. Né? A França teve boa parte do seu território dominada pelos nazistas. Portanto, França e Inglaterra não nascem aqui como possibilidade nenhuma de tornar-se grandes potências vencedoras na guerra. Quem é que vai ganhar efetivamente com essa guerra? Estados Unidos e União Soviética, que tem seu território bem menos afetado pela guerra. Os Estados Unidos são afetados apenas no seu território, como posso dizer, eles diriam do ultramar, né? Os franceses diriam, no seu território de ilha, né, no Pacífico, o Havaí. Sua porção continental sequer foi afetada. Aliás, para quem não tem conhecimento, né, o primeiro e até hoje único ataque de um grupo estrangeiro ao território continental dos Estados Unidos foi o 11 de setembro de 2001. Então, já há pouquíssimo tempo atrás, se a gente pensar historicamente, né, muito depois disso aqui que a gente está falando. Então, vamos lá. Emergem, então, duas superpotências. Qual que é o problema? O problema é que elas trazem consigo propostas diferentes. Então, se as duas querem definitivamente tornar-se a grande superpotência mundial, elas têm justificativas diferentes para fazê-lo. Então, os Estados Unidos querem mostrar que o capitalismo é mais legal, que o capitalismo é a saída ideal, que o mundo devia ser capitalista e ter como líder os Estados Unidos. A União Soviética, por outro lado, defende o regime comunista, comunismo. A União Soviética tem por preceito que ser um modelo de país para o mundo, para que o mundo torne-se comunista e tenha como líder a União Soviética. Então, daqui a gente já tem um conflito. Agora, por que essa guerra chama-se Guerra Fria? Vocês já devem ter ouvido falar, eu acho, que chama-se Guerra Fria porque quando uma relação é fria, que você é distante, né? Então, é uma guerra chamada fria porque esses países nunca entraram em guerra entre si. Eles nunca, um atacou o outro, nunca os Estados Unidos invadiram o território da União Soviética ou vice-versa. E aí o que acontece? Eles ficam produzindo guerras indiretas. Ou seja, eu posso falar que nunca houve um conflito entre União Soviética e Estados Unidos? Não posso, porque eles geraram um monte de conflitos. Ainda que não seja diretamente um país contra o outro ou um país invade o outro. Isso de fato nunca houve. Mas essa disputa, essa tensão, essa eminência de uma guerra entre eles vai acompanhar o mundo por muito tempo. Por quanto tempo? Bom, por toda a segunda metade do século XX, pessoal. A Guerra Fria, não coloquei aqui o ano que ela começa, nem o ano que ela termina. Por quê? Porque a gente não concorda quanto a isso. A gente, eu digo os estudiosos, tanto historiadores, geógrafos, todo mundo que trabalha com Guerra Fria, discorda quanto ao período de início dela. Existem pessoas que falam que a Guerra Fria teve início com a divisão da Coreia.
existem pessoas que falam que a Guerra Fria teve início com a divisão da Alemanha. Então, vejam que aqui a gente já tem uma divergência. Quanto ao fim da Guerra Fria, existem pessoas que defendem que foi a queda do Muro de Berlim, o muro que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, essa divisão, e há quem diga que foi o fim da União Soviética. A divisão da Coreia é em 45, a queda do Muro de Berlim em 89, o fim da União Soviética 91, e a divisão da Alemanha, eu não me recordo agora a data, mas é no início dos anos 50, final dos anos 40. É nesse período aí entre 45 e 50, 50 e pouco. Ou seja, são 50 anos, a gente pegar aqui 45 e 91, que são os períodos mais distantes, são 50 anos de Guerra Fria. 50 anos, vocês não devem ter 50 anos, eu não tenho 50 anos, então é muito mais do que uma vida, né? Às vezes o dobro da idade que muitos de vocês que assistem o canal têm. Então, todo esse período vivendo nessa tensão. Então é evidente, pessoal, que a Guerra Fria ela tem várias fases, que a Guerra Fria tem vários acontecimentos e que a Guerra Fria interfere na vida de muitas pessoas e de muitos países. Então vamos pensar. Um modo desses países concorrerem indiretamente, já que não há conflito direto, já falei, as guerras indiretas. Então, uma guerra que opõe de um lado um país comunista, do outro lado um país capitalista. Os Estados Unidos vendem arma, mandam exército do lado capitalista, e a União Soviética manda armas, às vezes munição, soldado, apoio estratégico para o lado comunista. Se a União Soviética entrar na guerra, ou seja, se ela mandar soldados, os Estados Unidos não mandam. Se os Estados Unidos mandarem soldados, a União Soviética não manda. Eles podem até fazer isso extraoficialmente, mas eles não declaram guerra, porque isso acarretaria num confronto direto. E por que é que eles não entram em confronto direto afinal? Pessoal, muito simples. Eles são os países que são superpotências, ou seja, eles têm muito dinheiro e adivinha, arma. Lembra das tais das bombas atômicas que os Estados Unidos jogou sobre o Japão? Adivinha quem mais tinha? Então vocês imaginem o que seria uma guerra entre esses países. Algo que ia, no mínimo, destruir boa parte do mundo, se não ele todo. Então o que eles vão fazer? Eles vão gerar processos de disputa. Além dessas guerras de comunismo e capitalismo por todo o mundo, em que eles buscavam interferir, eles vão disputar a chamada corrida espacial e a corrida armamentista. Vocês já devem ter ouvido falar que o primeiro satélite posto em órbita na Terra é russo, soviético, né? Caso, mas tudo bem, vamos entrar como russo, já que a União Soviética não existe mais. Russo. Aí, primeiro lançamento de foguete, se eu não me engano, estadunidense. Aí, primeiro ser vivo a ser mandado para o espaço, cadela Laika, União Soviética. Aí, o primeiro ser humano a ser mandado para o espaço. Não lembro mais qual deles que foi, não, mas é um dos dois aí. Primeiro grupo de pessoas, seres humanos, a chegar na Lua, Estados Unidos, 1969. Então vejam que a gente tem aqui uma corrida. Eu quero ser o primeiro, eu quero ganhar, eu quero vencer. E a corrida armamentista é justamente o desenvolvimento de novos armamentos. Nossa, mas eles queriam entrar em guerra? Então, a princípio, não. Mas é o que eu disse. Lembra que lá na Primeira Guerra a gente falou em paz armada? Aqui eles vivem quase isso. Eles estão em paz entre eles. Mas e se acontecer alguma coisa e a gente entrar em guerra? Aí eu tenho que estar preparado. Então, eles estão o tempo todo desenvolvendo novas tecnologias. Um descobre uma nova tecnologia, o outro também. Um avança uma arma, o outro também. Um descobre um foguete, o outro também. Então, eles estão nesse embate. Por quê? Porque o fundamental dessa disputa é saber
qual é o melhor sistema. Se é o capitalista ou se é o comunista, certo? Então, pessoal, quando a gente fala de Guerra Fria, a gente tem que lembrar que ela afetou o mundo todo, né? Inclusive Estados Unidos e União Soviética, geograficamente, estão em cada porção do mundo, né? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Hoje a gente vai falar de como a Guerra Fria interferiu na América, continente americano. Nas próximas aulas a gente fala de Europa, África e Ásia. E vocês vão ver quantos conflitos, quantas questões, quantos fatores, quantos países, quantas vidas foram mudadas por conta desse confronto que parece um negócio super besta, super assim, capitalismo, comunismo, potência, ótimo, né? Então vamos começar a ver isso com calma. Vamos falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles foram provavelmente os maiores vencedores da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eles não tiveram guerra no seu território só, né, lá na porção de ilha, né, no Pacífico. Eles, então, estão cheios de dinheiro, porque de vender arma, de comprar, de fornecer tudo que as indústrias europeias produziam. E essas indústrias foram destruídas ou voltaram-se só para o armamento bélico, os Estados Unidos passaram a fornecer. Então, os Estados Unidos estão com bastante dinheiro nesse momento. E aí, eles vão criar planos de auxílio econômico aos países que estão necessitando. Então, o plano Marshall é um plano de empréstimo para a reconstrução da Europa. E o plano Colombo. Aí vocês vão falar assim para mim, Giovana, o que isso tem a ver com esse conflito entre União Soviética e Estados Unidos, o empréstimo de dinheiro? Pergunto a vocês. Por que eles emprestavam esse dinheiro? Pessoal, muito simples. Vamos lembrar, falamos muitas aulas. Tempos de crise levam à radicalização. Ok, só que a radicalização acabou de levar ao nazifascismo que levou à guerra. Então a gente vai tentar pensar ao volta para a democracia liberal ou comunismo. Então, e aí tem um país comunista aí que tá dando muito certo. E se a gente pensar nisso? A Europa nunca tentou ser comunista. Então, qual é o objetivo desses planos? É combater qualquer ideia de comunismo. É mostrar que o capitalismo dá certo. Então, olha, tem dinheiro aqui para vocês reconstruírem a Europa capitalista. Então, o objetivo desses planos é afastar qualquer perigo de comunismo. Além disso, os Estados Unidos criaram algo que chamou-se Doutrina Truman. Doutrina Truman é do, se não me engano, Henry Truman, o presidente que propunha o combate, a eliminação do comunismo no mundo. Então, a doutrina Truman, é importante que se entenda, ela é uma política externa, tá? É um princípio de combate ao comunismo em todas as instâncias, em todos os lugares. Então, é evitar que o comunismo saia daquele limiar ali que é a União Soviética, certo? No plano interno, no entanto, os Estados Unidos também têm o seu plano de combate ao comunismo, que a gente chama macartismo. O macartismo é semelhante à doutrina Truman, mas ele é uma política interna, ou seja, ele busca combater qualquer indício de comunismo dentro dos Estados Unidos. O macartismo, esse nome vem do senador chamado Joseph McCarthy. Deixa eu ver se eu lembro. McCarthy. Acho que é assim, tá? Esse senador, ele foi responsável por criar um grande medo do comunismo dentro dos Estados Unidos. Então, vocês já viram esses programas que passa tarde na televisão, às vezes, né? Às vezes não, né? Toda tarde. Que só passa violência. Então, é só filho bate na mãe, alguém roubou 3 pessoas, enfim, só violência a tarde inteira. Se você assiste esse programa a tarde inteira,
Se você tem uma festa pai à noite, você vai falar, meu, nem vou, que eu vou sair na rua, vou ser assaltado na esquina e sequestrado na porta da festa. Ou seja, só que é uma sensação de medo, né, esses programas causam na gente. Independente da realidade. Por quê? Porque às vezes tem todo um universo aqui que tá tudo bem, mas eles pegam isso aqui que tá dando errado e enfatizam muito, né? O treinador McCarthy, ele vai ter essa política de causar o medo. O medo do quê? Do comunismo. Então, tinha um programa de rádio, eu não me lembro agora se era patrocinado por ele ou se era ele mesmo quem fazia, que toda noite o apresentador se despedia do público dizendo boa noite e boa sorte. Até fizeram um filme sobre isso. O filme chama assim, Boa Noite, Boa Sorte. Por quê? Porque vai que você encontra com o comunismo no seu caminho. Então, é a criação de um medo, de um temor, de um comunismo. Esse processo, o macartismo, ele fica conhecido como caça às bruxas. Sabe, tipo na Idade Média, que tudo poderia ser considerado bruxaria e era pra Inquisição, e era... Se você fosse suspeito, já era culpado e pronto, acabou. O macartismo, ele tem mais ou menos essa toada, esse movimento, só que dentro dos Estados Unidos, sobre os próprios estadunidenses. O macartismo, ele tem dois eventos muito famosos, né? Vocês já ouviram falar do Charlie Chaplin? Né? Aquele que faz, chamado Carlito, que faz aquele chapeuzinho, a bengalinha, né? O bigodinho. Tem vários filmes famosos, Tempos Modernos, O Grande Ditador. O Tião vai pôr a foto dele aí pra vocês. Então, ele foi exilado dos Estados Unidos por ser considerado partidário das ideias comunistas. Vejam que ele não era considerado um comunista ou algo assim muito grave, mas eles achavam que os filmes dele eram meio comunistas, porque criticavam o capitalismo, então expulsaram ele, o ator, dos Estados Unidos. O outro caso é ainda mais grave, né, por certo ponto de vista. Então existe um casal de físicos chamado casal, vou pôr aqui no cantinho, casal Rosenberg. O casal Rosenberg, Julius e Ethel Rosenberg, eles eram físicos e eles trabalhavam no desenvolvimento da bomba atômica. E aí eles foram presos, julgados por terem vendido os segredos da bomba aos russos. E eles foram condenados à cadeira elétrica. Eles foram mortos na cadeira elétrica, com provas um tanto, né, no mínimo, questionáveis. Sabe aquela ideia todos são inocentes até que se prova o contrário? Então, só que não, né? Aqui, eles não tiveram esse, digamos, que eles chamam benefício da dúvida, né? As provas contra eles são super, no mínimo, circunstanciais, se não extremamente frágeis. Qualquer julgamento, digamos assim, um pleonasmo, né, justo, ou seja, que ponderasse efetivamente as coisas, que não fosse sobre comunismo, que não fosse sobre venda de segredos aos soviéticos, eles seriam facilmente inocentados. Mas eles foram não só condenados, como foram mortos na cadeira elétrica nesse processo aqui de caça às bruxas instituído dentro dos Estados Unidos. Então vejam que o macartismo, apesar da gente falar pouco dele, é um movimento bastante violento, né? Se acontece isso com esses caras, trabalham para o governo, com pessoas como o Charlie Chaplin, imaginem o que acontecia com as pessoas normais, com os estudantes, com, enfim, né? Com as pessoas que viviam, trabalhadoras que viviam uma vida cotidiana, independente disso aqui. Qualquer suspeito já era retirado da sociedade por ser considerado comunista. Então, muito bem. Mas os Estados Unidos vão ter que lidar com alguns outros problemas na América, digamos assim, um tanto mais inesperados. Vocês já ouviram falar de uma ilha chamada Cuba, né? E vocês também provavelmente já ouviram falar que ela é um país comunista atualmente. Então, muito bem. Cuba foi o último, digamos assim, território do mundo a abolir a escravidão. Cuba, ela só consegue a sua independência no final do século XIX, em 1898, se eu não estou enganada, a independência de Cuba. E vocês já ouviram falar de um drink, né, quando vocês vão nos bares aí da vida e tal, chamado Cuba Libre?
Cuba Libre é espanhol para Cuba Livre. Cuba Livre de quem? Cuba Livre dos espanhóis, processo de independência. Sim, mas o que isso tem a ver com a bebida? Cuba Libre é o quê, pessoal? Para quem manja dos drinks aí. Cuba Libre é Coca-Cola com rum. Rum é uma bebida fabricada, né, tal qual a cachaça no Brasil, em Cuba. E Coca-Cola? Nos Estados Unidos, certo? Então, vocês devem se lembrar da história lá do América para os Americanos, no final do século XIX. Então, os Estados Unidos, eles vão prestar auxílio a Cuba. O exército dos Estados Unidos vai lutar ao lado do exército cubano para combater os espanhóis. Então, Cuba Libre Cuba Livre, né? É a comemoração, que eles diziam na comemoração da vitória sobre os espanhóis. E Coca-Cola com rum é a bebida típica, né? Trazida pelos soldados dos Estados Unidos e dos soldados cubanos. Quando você mistura, você dá origem a esse drink que a gente toma até hoje. Normalmente vai a rodela de limão e gelo, enfim. Mas a Coca-Cola com rum tem esse nome por conta desse processo. Foi mesmo criado aqui, não é só em homenagem não, tá? Só que, como os Estados Unidos ajudaram Cuba, eles cobraram o seu precinho, né? E eles instituem um negócio chamado Emenda Platt. Emenda Platt é uma emenda à Constituição cubana, não à Constituição dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos exigem que Cuba coloque na sua Constituição essa emenda. O que essa emenda diz? Que em caso seja necessário, os Estados Unidos podem intervir em Cuba. Ou seja, é uma vírgula, é um porém, é um parênteses na soberania dos cubanos sobre a sua ilha. Os cubanos poderiam sofrer intervenção dos Estados Unidos se os Estados Unidos julgassem que assim fosse necessário. Isso aqui tudo, pessoal, a gente está falando lá em 1898, 1900, 1902, tá? Estão rolando essas coisas aqui. Só que nos anos 50, 58, 59, quem governa Cuba é um ditador chamado Fulgêncio Batista, que é totalmente amigo dos Estados Unidos, é aliado dos Estados Unidos, né? E aí tem um grupo que se reúne num lugar chamado Sierra Maestra, que fica na porção oeste da ilha, e em Serra Maestra, indivíduos chamados, veja se vocês já ouviram falar, Che Guevara, Fidel Castro e o seu irmão, né, o Raul Castro, organizam uma guerrilha comunista. E sabem o que é uma guerrilha? Uma guerrilha é um grupo que faz uma estratégia de guerra que usa o ambiente a seu favor. Então, a guerrilha é um grupo que treina como se fosse para uma guerra, só que não é do exército, obviamente, é um grupo paramilitar, só que usa o meio ambiente ao seu favor. Então, aprende a fazer a armadilha, a usar o que tem no ambiente para fabricar, digamos assim, armas, né? Então, eles passam a treinar uma guerrilha, até inspirados, né, pela China, que a gente vai falar na aula de Ásia, que em 1949, portanto antes, promoveu uma revolução comunista baseada em guerrilha rural, ou seja, eles partem de um treinamento numa área rural e vão avançando sobre o território até tomar a capital. Então, esses caras aqui passam a avançar sobre Havana, que é a capital de Cuba, né? Passam a tentar ganhar território. E eles vão conseguindo, até a queda do Fulgêncio Batista. E aí os Estados Unidos, nesse meio tempo, usam essa emenda como justificativa para intervir na ilha. E fazem um movimento que ficou conhecido como invasão da Baía dos Porcos, que é uma baía, né, Bahia é uma formação geográfica, não é só um estado. Quem tem dificuldade tem aula de geografia no canal. Então, a invasão da Baía dos Porcos para tentar impedir essa revolução comunista. Mas isso é num momento em que ela já está muito forte e aí para os idos de 1959
Então, a gente tem a vitória da Revolução Comunista em Cuba. Pessoal, Cuba é o ponto mais próximo, se eu não estou enganado, fica a cerca de 50 quilômetros da Flórida, ou seja, Cuba é o que convencionou se chamar de quintal dos Estados Unidos. Então os caras estão aqui, tentando combater o comunismo no mundo todo, e os caras que estão ali super próximos deles fizeram uma revolução comunista debaixo do nariz deles. Por quê? Porque eles estão tão preocupados em combater o comunismo na África, na Ásia, na Europa, que é onde eles já têm uma área de influência consolidada, que eles falam, América, imagina comunismo na América. A América tá aqui, nosso lado. A gente manda na América desde o século XIX, a gente vai se preocupar com eles querendo seguir outra pessoa que não a gente, outro país, no caso, que não a gente. Só que a Revolução Cubana acende um alerta. Eles falam, puxa, precisamos nos preocupar com esse negócio chamado América Latina. E aí, pessoal, eles passam a operar da seguinte maneira. Eles passam a monitorar, através dos seus embaixadores, das suas embaixadas, a política interna dos países latino-americanos. E passam também a penetrar as ideias anticomunistas dentro dos exércitos desses países. Então, eles vão promover ideias anticomunistas nas Forças Armadas. E por que nas Forças Armadas? Pessoal, é muito simples. Se tentarem fazer a Revolução Comunista, quem vai ser responsável por impedir? As Forças Armadas. Se precisar derrubar o presidente comunista, quem vai derrubar? As Forças Armadas. É o modo mais fácil de se dar um golpe, é do lado das Forças Armadas, é dar um golpe militar, certo? Vocês já ouviram falar de golpe militar na América Latina? Não? Por acaso? Para quem nunca ouviu falar, se eu não estou enganada, são 11 golpes militares na América Latina entre 1959, aí, que é a Revolução Cubana, até mais ou menos, até o fim da Guerra Fria, até o final dos anos 70. A nossa ditadura militar do Brasil é a mais longa ditadura da América Latina, a do Chile é a mais violenta, em termos estatisticamente números de mortos. Não é só na América do Sul que a gente tem essas ditaduras, posso citar aqui Honduras, Nicarágua, como países que sofreram essas intervenções militares. Não é só na América que eles passaram a ter essa prática. Posso citar a Indonésia como um caso em que eles promoveram esse golpe militar e essa violência de combate ao comunismo no Pacífico. Tá? Então, isso aqui passa a ser uma máxima dentro dessa ideia de combate ao comunismo. E aí, só que a América Latina, como a gente falou, é visto por eles como o quintal dos Estados Unidos. E aí, pessoal, ficou fácil para eles, qualquer coisinha que pudesse parecer um pouquinho comunista, eles faziam uma intervenção militar, davam um golpe, colocavam o exército no poder, e o exército com ideias totalmente alinhadas com as ideias deles.